Fala galera, dando continuidade à nossa trilha de conhecimento Programação Orientada a Objetos, daremos continuidade um modo diferente nessa nossa trilha de conhecimento, porque como já foi dito para vocês na última aula, nós já finalizamos, certo, a trilha de conhecimento de orientação a objetos, nós já alcançamos, digamos assim, o objetivo que nós queríamos, que é fornecer a vocês uma base para programar em orientação a objetos, utilizando o paradigma de orientação a objetos. Que base foi essa? Foram os 3 pilares apresentados: polimorfismo, encapsulamento e herança, certo? Com essa base vocês conseguem construir programas orientados a objetos com perfeição, com um certo grau de qualidade. Agora nós iremos dar continuidade com algumas aulas extra, certo? Complementando alguns conteúdos específicos da orientação a objeto, trazendo alguns nuances específicos da linguagem Java para quem gostou, certo? Então, são aulas extras. Se você já finalizou o conteúdo básico, digamos assim, de orientação a objeto, você pode parar na aula anterior, certo? Mas você que continuou conosco nessas aulas extras, vamos lá e, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa primeira aula extra. Nessa primeira aula, pessoal, extra, iremos falar de exceções. O que são exceções? Exceções são erros ou comportamentos inesperados que ocorrem durante o teu programa. São aqueles momentos em que teu programa, entre aspas, nós dizemos que ele crashou, certo? Foi um endereço de memória inválido que tu acessou, foi algum erro na leitura de um arquivo, certo? Foi algum cálculo matemático indevido que ocorreu e chegou numa divisão por zero, por exemplo. Enfim, são inúmeras situações que faz com que teu programa saia da normalidade. E que normalidade é essa? É aquele fluxo normal que um programa segue, que ele inicia seu processamento, executa todo o processamento e finaliza o seu programa sem nenhum problema. Agora, quando algo foge dessa normalidade, nós dizemos que ocorreu uma exceção, ocorreu um comportamento inesperado do teu programa. Agora, é importante a gente compreender o seguinte: uma exceção ela é um objeto herdado. Uma exceção ela pode herdar ou da classe, no caso do Java, né, exception, ou da classe runtime exception. Ah, mas eu só posso fazer isso em Java? Não. Existem outras linguagens, como Python, como C#, que permite você construir exceções personalizadas. O Java também permite, nas próximas aulas extras eu irei mostrar a vocês como. E isso lhe fornece maior robustez, certo? Então, exceções não é algo particular do Java. Inúmeras outras linguagens também fazem uso dela, principalmente quando tu está programando orientado a objetos. Porque tratar exceções é algo que inevitavelmente ocorre no teu programa. Você queira ou não, certo? Mas existem formas de tratá-las, existem formas de melhorá-las. E a gente vai ver como fazer isso. No caso do Java, uma exceção ela pode ser herdada da classe exception ou runtime exception. No caso das outras linguagens, infelizmente eu não vou saber informar para vocês, vocês teriam que dar uma pesquisada se elas possuem classes distintas. Eu sei que no Python tem a classe exception, certo? Mas eu não sei se tem outras classes de exceções, certo? Teria que analisar com calma. Quando eu falo classes de exceções, é classes mais genérica, certo? Porque no caso exception e runtime exception são superclasses. Mas vamos lá. No caso do Java, uma exceção ela pode herdar tanto de exception quanto de runtime exception, certo? E qual a diferença entre elas? Uma exceção que herda de exception são aquelas exceções em que o compilador ele vai obrigar o programador, o desenvolvedor, a tratar aquela exceção ou a propagá-la. Tratar consiste em eu identifiquei a exceção, vou processar e fazer um caminho, digamos, secundário que consista em uma solução alternativa, vamos dizer assim. Propagar é basicamente você empurrar com a barriga e dizer, olha, eu não trato essa exceção aqui, quem vai tratar é um código mais lá na frente, certo?
Já as runtime exceptions são aquelas exceções em que o compilador ele não obriga tu a tratar ou propagar a exceção. Aí vocês devem estar pensando, certo, mas quando é que eu uso uma, quando é que eu uso a outra? Gente, é muito fácil. Basicamente, vocês têm que ter em mente que as exceptions, ou todas as subclasses de exceptions, são aquelas exceções em que elas são facilmente identificadas. Como assim? Por exemplo, erros de entrada e saída, problemas de rede de conectividade, são erros que você consegue prever que vai acontecer. E você já consegue deixar um código, eu vou deixar entre aspas, que vocês vão ver nos próximos slides, um código que consegue lidar com aquele problema, se ele ocorrer, certo? Já as runtime exceptions são aquelas exceções que a gente chama de unchecked, certo? Elas não são facilmente identificadas, porque geralmente runtime exceptions elas decorrem de erros de programação, de erros lógicos, certo? Por exemplo, um null point exception geralmente, certo? É um erro de programação. Infelizmente o programador esqueceu de referenciar a variável. Infelizmente, o programador esqueceu de passar o argumento, que no caso era o objeto, e quando foi utilizado dentro do método, a variável que apontava para aquele argumento, que era um objeto, estava null. E aconteceu um runtime exception no point exception, certo? Então, é muito simples. Exceptions são aquelas exceções fáceis de serem percebidas, enquanto a runtime exception não. São aquelas exceções que acontecem por, vamos dizer, entre aspas, novamente, dizer trivialidades, certo? E além disso, uma exceção ela é propagada na pilha de execução de métodos até que ela seja capturada e tratada, certo? Vocês vão entender o que é a pilha de execução de métodos já já, mas vamos com calma. Como é que eu capturo e trato uma exceção? No Java, existe essa estrutura chamada try-catch, certo? No Python, existe uma estrutura chamada try-exception, certo? Except, na verdade. E aí, dependendo da linguagem que você vai programar, você vai ter que saber qual é a estrutura utilizada para capturar e tratar uma exceção, certo? No caso do Java, é essa aqui que eu estou apresentando para vocês, que é o try-catch. O try-catch, basicamente, ele é construído da seguinte forma, gente. Eu vou ter o try. O try é o bloco onde contém o código em que pode ser que aconteça uma exceção. O catch, basicamente, como o próprio nome diz, eu gosto dessa analogia, o catch ele está pegando aquela exceção, certo? Para que você possa tratá-la. Então, o catch ele precisa do nome da exceção, do tipo da exceção e de um apelido, certo? A gente chama esse ezinho aqui na frente de exception type, a espacinho, ezinho, de apelido. É o apelido que tu vai dar para aquela exceção para que tu possa tratar ela. Isso é bastante interessante, gente. Agora a gente vai para o código, para que vocês possam entender o que é uma exceção, como tratar a exceção, certo? Aqui eu estou no meu Eclipse, novamente eu já deixei o código construído para a gente não perder muito tempo, certo? Digitando. Mas vamos lá. Não ignorem os comentários que eu coloquei, porque se eu não colocasse esses comentários eu ia me esquecer de falar para vocês, certo? Então vamos lá. Novamente também ignore essas palavras estranhas que vocês ainda não viram, que vai ser apresentado para vocês nas aulas subsequentes, certo? Basicamente eu tenho um main que vocês já conhecem, eu vou ter um pacote de exceções, que eu construí 2 exceções. Novamente, não se preocupem como construir uma exceção, eu vou ensinar para vocês, certo? Basicamente, na verdade nem são exceções personalizadas, são classes que eu chamei de exceção, que vai gerar exceções para que a gente possa entender, certo? Essa primeira classe de exceção, basicamente ela vai ter uma variável, certo? Teste2, certo? TE2, que ela é do tipo teste exceção 2, que é outra classe que eu criei. Essa classe aqui, basicamente ela lança uma exceção, certo? Porque a gente precisa de uma exceção para que eu possa explicar para vocês o que é e como tratá-las. Mas, novamente, não se preocupe que é throw, nil, exception, eu vou explicar para vocês em aulas subsequentes. Eu estou apenas mostrando o código para que vocês entendam como é que ele está estruturado.
Pronto, aqui na teste exceção, ela vai ter uma variável do tipo teste exceção 2, que é dessa classe que eu mostrei para vocês. Ela vai ter uma variável var1, certo? Vocês já sabem como construir. Vai ter o construtor, que inicia a nossa classe teste exceção 2, e a variável 0 ele inicializa com 0. Eu vou ter o método get para recuperar o valor de var1, certo? Eu vou ter alguns métodos. Eu vou ter o método lança exceção, que ele lança uma exceção. Eu vou ter lança exceção 2, que ele lança uma exceção gerada pela classe teste exceção 2, certo? Eu vou ter o método lança exceção 3, que basicamente ele vai ter a estrutura try-catch. Não se preocupe, eu vou explicar para vocês, eu estou mostrando logo o código. Eu vou ter o método lança exceção 4, que lança uma runtime exception. Eu vou ter o método lança exceção 5, que ele tem uma estrutura um pouquinho diferente, mas não se preocupem. E eu vou ter o método sem exceção, certo? Vamos lá, gente. Eu vou primeiro executar para que vocês possam ver a exceção ocorrendo, certo? Então vamos lá, te ponto, eu vou fazer um lança, deixa eu só carregar, lança exceção, certo? E eu vou executar. Pronto, aqui do lado vocês podem ver que ficou vermelhinho. Nossa, você errou o código. Não, é isso aqui que é uma exceção. Pode ver, exceção na thread main. Aí ele vai dizer, ó, quem foi que lançou? Quem lançou foi exceções, ponto, teste exceção. Quem é teste exceção? É esse aqui que eu mostrei para vocês. Ponto, qual foi o método? Lança exceção, que é exatamente esse método aqui que eu chamei. Essa exceção, ela foi para onde? Ela foi para o main, porque eu não tratei, eu não capturei nem tratei, ela veio para o main e estourou, entre aspas, aqui. Por isso que ele está dizendo, ó, na application.main.main. Em que linha? Linha 11, que é exatamente a linha em que eu chamei o método. Então, isso é uma exceção, gente. Certo? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá para o código. Aqui, basicamente, eu estou lançando uma exceção do tipo exception, certo? E, como a gente viu, o tipo exception é aquela exceção que ele obriga você a tratar ou propagar. Agora, eu quero mostrar para vocês a questão que eu mostrei. Deixa eu voltar para o slide, aqui. Que eu falei da pilha de execução de métodos. Se você ver aqui, ele criou uma espécie de pilha. Ele empilhou o primeiro, que foi quem? O primeiro local que lançou a exceção, que foi o método lança exceção. Como eu não tratei, eu não capturei nem tratei a exceção desse método, ele propagou a exceção para onde? Para a minha classe main, que foi onde eu chamei a minha exceção, o meu método, que lançou a exceção, certo? Como eu também não capturei nem tratei a exceção no main, ele propagou novamente. Só que como o main é a nossa classe original, e a exceção ela não foi capturada nem tratada, ele estourou, fazendo com que o programa ele finalizasse. Então, se eu tivesse um código depois aqui, eu vou colocar um sysout. Como vocês já viram, né? Sysout. E colocar aqui. Aqui não chega. Desculpa a criatividade, gente. E executar de novo. Deixa eu só executar. Você vai ver que ele lançou a exceção e ele não executou a linha 13. Por quê? Porque estourou, ele interrompeu a execução do meu programa. Então, voltando para a pilha de execução. Ele veio na minha classe, no meu método, lança a exceção, lançou a exceção. Eu capturei? Não. Então, ele vai propagar. Quem foi que chamou o lança exceção? Foi o meu main. Capturei e tratei? Não. Então ele propagou de novo. Só que como o main é a classe original, ele estoura a exceção, interrompendo a execução do meu fluxo. Novamente, voltando para o slide. É um erro, um comportamento inesperado, porque o comportamento esperado é que teu programa ele finalize com sucesso. O que não ocorreu, certo? Agora, por que, vocês devem estar se perguntando, eu criei um outro método
lança a seção 2, porque eu quero mostrar exatamente para vocês a pilha de execução. O que é que vai acontecer aqui? Ele vai vir nessa classe que eu construí aqui, teste a seção 2. Ele vai vir, teste a seção 2 e ele vai lançar a exceção, certo? Então, ele vai empilhar, lança a seção 2, que foi gerado pela classe teste a seção 2. Ele vai empilhar o lança a seção 2 da minha classe teste a seção. E ele vai empilhar o main, porque eu também não vou tratar no main. Então, deixa eu só alterar aqui o meu código. E eu vou executar agora. Pronto. Como eu disse para vocês, ele empilhou o teste a seção 2, certo? Que foi a minha classe teste a seção 2, essa classe aqui que vocês estão vendo do lado. Qual foi o método que lançou a exceção? Lança a exceção da minha teste a seção 2. Como eu não capturei nem tratei, ele vai para quem chamou aquele método. Quem chamou está na minha classe teste exceção no método teste exceção 2. Aqui, ó, destacado em azul. Capturei, tratei? Não, ele propaga, ele empilha. Quem foi que chamou lança a seção 2 da classe teste exceção? Foi o main. Capturei, tratei? Não, então ele lança de novo, ele empilha, certo? Só que como main é a nossa classe original, ele estoura a exceção, certo? Perceba, gente, quão incrível é essa lógica de exceções. Eu sou apaixonado. Agora, gente, a gente vai ver a questão que eu mencionei para vocês nos slides de capturar a exceção e tratá-la, certo? Como é que a gente faz isso? Aqui eu tenho o método lança exceção 3, certo? Que ele vai ser igual ao lança exceção 2, com a diferença que eu vou fazer o tratamento, a captura, o tratamento da exceção, certo? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou botar o meu bloco try, certo? Então, try, lembrando, dentro do try é o código que possivelmente vai lançar a exceção, e o meu catch captura a exceção e trata aquela exceção da forma que for melhor, certo? Da forma que for mais conveniente. Então, dentro do try, eu tenho o método lança exceção, que é gerado pela classe teste exceção 2, está dentro do try, é o código que lança a exceção. Ao ser lançada a exceção, o catch vai capturar. Aí aqui vem o tipo da exceção. Qual é a exceção que o método lança exceção da classe teste exceção 2 lança? A gente vê aqui, é do tipo exception. Então, o catch, aqui, o tipo da exceção tem que ser exception, porque se for qualquer outro tipo, ele não captura, certo? Então, vai ter que ser exception. Qual o apelido que eu vou dar? E. Ao fazer isso, eu capturo a exceção que foi lançada e eu vou tratar. Eu vou soltar aqui a exceção capturada e tratada e eu vou retornar. Porque não faz sentido eu continuar com isso na lógica do meu programa, já que foi lançada uma exceção aqui. Então, capturei, tratei a exceção e voltei. Então, eu espero que ao executar o lança exceção 3... que contém o meu código de tratamento da exceção, ele vai exibir exceção capturada e tratada, vai voltar para o main e vai exibir aqui não chega, só que eu vou botar agora assim. Aqui chega, certo? Então vamos lá, eu vou executar. E como eu disse, aconteceu exatamente o que eu falei. Ele veio aqui no meu método lança exceção 3, dentro do try, ele chamou lança exceção da minha classe teste exceção 2, o método lança exceção da minha classe teste exceção 2 lançou a exceção exception. Eu capturei a exceção, tratei a exceção, exibi na mensagem exceção capturada e tratada, obviamente num código mais estruturado, você vai fazer um tratamento mais elegante, e retornei para a minha classe que chamou aquele método. Agora a exceção ela foi tratada, então o meu programa vai continuar o fluxo normal. E ele exibe aqui não chega, barra aqui chega. E aconteceu o que, gente? Agora não aconteceu comportamento inesperado e o meu programa pode seguir normalmente, certo? Perceba, gente, é maravilhoso, sou apaixonado por isso.
Por fim, gente, eu quero mostrar para vocês a diferença do lança exceção 4. Anteriormente, vocês viram que eu estava lançando um exception, certo? Daquele tipo que obriga você a tratar ou propagar. Quando eu fizer um lança exceção 4, primeiro detalhe que vocês podem perceber, o lança exceção e o lança exceção 2, ele tem essa cláusula throw exception. Essa cláusula vocês vão ver mais na frente, mas basicamente eu estou dizendo, ó, propaga a exceção. Aqui, como é uma runtime exception, ele não me obriga. Se eu tirar essa cláusula aqui, ele vai dar um erro. Porque ele vai dizer, ó, a mensagem que ele vai dar. Deixa eu ver se aparece aqui. Deixa eu ver se aparece para vocês. Aqui, ó. Tá vendo? Não foi manuseado, não foi tratada aquela exceção. Não foi lidada com aquela exceção. Então, como não foi lidada, eu tenho duas opções. Ou eu propago aquela exceção, que vocês vão ver mais na frente, que é com throw. Ou eu trato a exceção, como a gente fez aqui no try catch. Só que no caso do runtime, o compilador não obriga tu a tratar ou propagar, porque são aquelas exceções que acontecem por erros de programação. Geralmente tu quer aquela história, certo? Principalmente em fase de desenvolvimento, obviamente, certo? Então, se eu chamar aqui e outro detalhe, aqui também precisa propagar a exceção, principalmente quando é um exception. Agora, se eu trocar para um 4, ó, eu vou deixar o 3, que é o lança exceção 3, que é esse aqui. Não, eu vou deixar o 2, porque o 2, a 3 eu estou tratando. Aqui no 2, eu estou propagando a exceção, certo? Como eu estou propagando a exceção, aqui eu tenho que tratar, é um exception. Só que se eu não tratar a exceção, já dá um erro. É o mesmo erro que eu mostrei para vocês. Deixa eu ver se aparece para vocês. Aqui, ó. A exceção ela não foi tratada do tipo exception. Como ela não foi tratada, eu tenho duas opções. Ou eu propago, ou eu trato ela. Só que agora, se eu lançar uma runtime exception, o compilador não obriga a tratar nem propagar. Então, se eu chamar aqui, lança exceção 4 e tirar o throws e executar, ela vai dar a exceção, certo? Porque, obviamente, é uma exceção. Só que qual o tipo dessa exceção agora? É uma runtime exception. E, novamente, pessoal, a pilha de execução segue idêntica. A diferença da runtime para exception é que uma, o compilador obriga tu a tratar ou propagar, a outra não. Nesse caso da runtime exception, não sou obrigado a tratar nem propagar. Mas e se eu quiser capturar e tratar? Basta fazer da mesma forma que vocês fizeram aqui. Em vez de utilizar um exception, vocês vão botar runtime exception, certo? Eu posso até fazer aqui, ó, ao vivo para vocês. Vou copiar, colar. Vou trocar. Deixa eu pegar esse, colocar aqui. E aqui agora eu estou capturando uma runtime. Se eu executar, agora vocês vão ver. Deixa eu rodar. Tá vendo? Ó? Exceção capturada e tratada. E agora aqui não chega, chega. Por quê? Eu capturei a runtime exception e tratei. Certo? É idêntico a captura e o tratamento de exceções, tanto de exception quanto de runtime exception. Certo? Deixa eu voltar para cá. Pronto, vocês entenderam, né? Se não entenderam, voltem, revejam 1, 2, 3. Isso é importantíssimo, principalmente se você quiser melhorar a qualidade do seu código, certo? Então vamos dar continuidade à nossa aula. Por fim, gente, eu gosto de falar com vocês de um bloco que é o bloco Try Catch Finally, certo? O bloco Try Catch Finally é um bloco que o finally, principalmente, o try catch você já conhece. O finally é um bloco que ele é executado independentemente se houve ou não exceção. Então, aconteceu uma exceção, o bloco é executado, o finally. Não aconteceu uma exceção, o bloco finally é executado novamente. Por que esse bloco é tão importante? Porque no caso de exceções com exception, em que tu é obrigado a tratar e propagar, ou propagar a exceção,
ela geralmente acontece em que? Eu mencionei para vocês. Entrada e saída de dados, leitura de arquivos, problema de rede. Só que vocês já perceberam que tudo isso que eu mencionei são recursos do sistema. Quando tu faz um tráfego na rede, tu aloca uma porta do teu sistema. Só que aquela porta tem que ser liberada. Então, se acontecer uma exceção, tu tratou a exceção, mas tu tem que liberar aquela porta. Se tu tá lendo um arquivo, tu tem que liberar. Certo? Então, tu tem que tratar e liberar. Por isso que o final é tão importante. Agora, ele é executado tanto quando acontece a exceção, quando não acontece. Por que quando acontece e quando não acontece? Quando acontece eu já expliquei. Agora, quando não acontece, faz sentido tu ler um arquivo, terminou o que tu queria e tu deixar lá o arquivo aberto? Não, novamente tu tem que liberar o teu recurso, certo? O final exatamente serve exatamente para isso. Então vamos voltar para o código. Aqui eu tenho um lança-exceção 5. E o lança-exceção 5, basicamente, ele está lançando uma exceção daqui, da nossa classe da exceção 2, que vocês já viram. Eu capturo a exceção, trato a exceção e lanço um return. Ou seja, não faz sentido eu continuar meu código. Só que vamos dizer que essa variável var1, ela é um recurso do sistema. O que aconteceria se eu lançasse lança-exceção 3 e consultasse o valor de var1? var1 foi iniciado com 0. Ó, eu vou voltar para cá. Eu vou botar aqui, ó, lança-exceção 3. Certo? Lança-exceção 3. Agora, aqui, eu vou tirar isso, eu vou colocar assim. te.get var1. Vocês viram aqui o que? Lança-exceção 3, ele captura a exceção, trata a exceção e retorna. Agora eu vou executar para que vocês possam ver o que vai acontecer. Perceba, a exceção ela foi capturada, foi tratada, ele voltou para o meu código principal e quando eu exibi o valor de var1, o valor de var1 está quanto? Está 0. Por que está 0? Porque ele não atualizou aqui, porque eu retornei. Então, vamos fazer uma analogia. Se var1 fosse um recurso, o recurso ainda estaria aberto. Você tratou a exceção, beleza. Agora tu não fechou o teu recurso. Teu recurso está aberto. Como é que eu fecho o recurso? Utiliza o try catch finally. Ao fazer isso aqui, try, o código que lança a exceção, capturei a exceção, tratei a exceção, eu vou retornar, só que antes de retornar, ele executa o final, que o final é executado independente se houve ou não exceção. Então, ele executa o final, fecha o meu recurso, vamos dizer que 2.2 ele está fechando o recurso, e volta para o meu código principal. Então, se eu chamar aqui o lança-exceção 5, que é o método que contém o finally, e executar agora, vocês vão ver que, voltando para cá, ele capturou a exceção, tratou a exceção, fechou o meu recurso e voltou para o código principal. Percebam, gente, a beleza que é isso. Eu sou apaixonado, gente, por orientação a objetos. Agora, vamos ver um exemplo em que não ocorre a exceção. Eu criei esse método aqui sem exceção, certo? Que basicamente o try contém um código que não lança exceção, como eu disse a vocês. Pode ser um código que lança ou não lança exceção. Como não foi lançado nenhuma exceção, o catch não vai ser executado e ele vai fazer o quê? Ele vai executar o final e volta para o principal, certo? Então, deixa eu trocar aqui para o método sem exceção. E eu vou executar. Pronto, voltando para cá, ele executou o try, exibiu, não ocorreu a exceção, então o catch não foi executado, ele fechou o meu recurso, voltou para o código e exibiu o valor da variável 1.
Perceba, gente, quão belo é isso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula extra. Eu sei que ela foi bastante extensa, mas é algo que eu considero essencial para quem quer avançar seus conhecimentos na parte de orientação a objeto, quer fugir um pouco do básico que foi ensinado para vocês até a última aula. Então espero que vocês tenham gostado, espero que vocês deixem um like, nos sigam no canal, recomendem os nossos vídeos para outros amigos de vocês, amigas de vocês. E é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.